Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs, desde o mais novo até o mais velho. A vontade é de abraçar todo mundo. Eu tento, adoro encontrar os irmãos, sinto muito alegre assim com a vida da igreja. Eu estava pensando como esses momentos de tristeza que nós passamos, e que qualquer um de nós pode estar sofrendo isso a qualquer momento, quando a gente olha e contempla, sabe que a única coisa que nos resta aqui na terra são nossos irmãos. Não tem mais nada. Você já pensou nisso? Mais nada. Nada pode nos consolar, nada pode nos animar, a não ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual fazemos parte, fomos comprados com o sangue dele, e é aqui que encontramos tudo que nós precisamos de Cristo, amém? Isso é uma coisa que eu trago sempre comigo e exorto os irmãos: amem a igreja de Jesus Cristo. Muito bem, eu quero só reforçar um pouquinho essa necessidade que o pastor Francisco apresentou. É muito, muito importante. Foram despesas altíssimas, eles gastam em euro e nós ofertamos em real, né? E eles realmente lançaram mão de recursos. Libra, não é dólar. Olha, eu falei o quê? Falei euro, né? Não, é libra. Desculpa, já acabou, agora não temos. Pior ainda. Então, realmente surgiu essa necessidade e esses irmãos estão servindo de uma maneira maravilhosa ali na Inglaterra. 2 jovens com as vidas totalmente entregues ao Senhor, sobre os quais nós temos responsabilidades diante de Deus, amém? Não economizem nisso, ofertem mesmo, aquele 10 centavos no fim da caixa, lá na conta da Caixa Econômica, vai ajudar, e nós vamos nos esforçar para cobrir tudo aquilo que faltou. Eu não vou falar o número porque é bem alto e não precisa falar, tá bom? Amém? Aos irmãos que estão também nos ouvindo aí pela internet. Irmãos, não precisa dizer, eu sempre digo isso e repito, toda vez que sou instado a ministrar a palavra, eu sinto que tenho menos do que devia. Parece que eu sinto um peso para que algo chegue na igreja, aos irmãos, mais do que aquilo que eu sei que tenho, porque o que eu tenho é aquilo que todos temos. Eu já preguei muito sobre vasos comunicantes aqui, mas eu desejo nessa manhã que o Espírito Santo fale conosco, até coisas que eu não disse. O Espírito Santo, a unção do Santo que está em você, fale coisas que você precisa ouvir nessa manhã, amém? Que a graça realmente nos alcance. Antes de começar, evidentemente eu preciso fazer referência a alguns autores, porque eu vou citá-los, eu vou falar coisas a respeito deles, e eu tenho aqui este livro, que está sendo fortemente recomendado, já há muito tempo, né, pelo Haroldo Abinério, que é A Cruz do Bob Sorge, não sei, acho que é Sorge, né? E eu quero também fazer menção a um livro que eu li, e é lógico que a nossa cosmovisão vai se formando à medida que a gente lê não só a Bíblia, mas irmãos que estão há mais tempo na jornada, ou que têm o dom de transmitir essas graças à igreja. E tem um livro que eu gosto muito e que encontrei aqui na internet também. Eu estava procurando na minha estante, mas daí, deixa eu ver, parece, está aqui, não está cabendo aqui bem, é esse livro aqui. Ele está disponível em PDF, quem quiser achar. Seu Destino é a Cruz, de Paul Bilheimer, alguma coisa assim.
não importa, é o Paul, meu xará. E tem um outro livro que também faz parte da minha, quase uma segunda mente, né, que é A Vida Cristã Normal, do Otmani. Recomendo, né, nesse tempo de internet, em que nós ficamos nos distraindo com aquelas coisinhas adocicadas e aquelas mensaginhas. Irmãos, vamos comer um alimento mais sólido, vamos buscar esses autores. São homens que Deus tem levantado ao longo desse último século, da metade do século para frente, e nesse pedaço já avançado do 21 também. Então são irmãos que nos ajudam, né, e que estão sempre nos ajudando e me ajudaram e estão continuando. Esse livro, A Cruz, ele é o mais recente que eu ainda estou lendo, e ele fala coisas tão incríveis. Eu quero contar só uma experiência e não quero com isso exaltar nada, mas dizer como o Espírito Santo funciona. Quando me convidaram e estava lá na agenda de ministração, eu já começo a me preocupar antecipadamente sobre o que o Espírito Santo quer falar, né? E eu fico naquela pressão. Rosane sabe como que é, quando eu estou com um compromisso desse em vista, e eu começo a ferver por dentro, né? E numa manhã dessa, eu acordei, tive uma palavra, e eu falei, eu vou lembrar e vou anotar, isso é muito importante. Durante o dia eu falei, bom, o que será que eu pensei, o que foi que o Senhor me falou de madrugada? E eu não lembrei. E o Espírito Santo falou, sua memória é fraca, anota. Eu falei, pedi perdão ao Senhor. Estou falando isso para exemplo para os irmãos também, viu, irmãos? Para vocês também fazerem isso. E aí, eu pedi, Senhor, me perdoa, eu fui leviano. O Senhor falou comigo uma série de coisas que se apagaram. Parece naquele momento que a gente está assim, naquele meio sono, meio acordado, em que você começa a perceber as coisas do Espírito Santo. Parece que você vai lembrar tudo, não lembra, anota. E aí, passado 2 dias, o Senhor de novo me acordou com várias coisas. Aí eu comecei a escrever, e eu não lembro de Bíblia, não lembro nada, só fico anotando aquilo que está fazendo download, né? E comigo é meio no tipo download mesmo, tem que descer assim para eu sentir fé que é alguma coisa do Senhor. E aí anotei vários pontos, e ontem de manhã, sentado com a Rosane ali, na primeira hora da manhã, estávamos compartilhando e tudo, e aí eu fui ler os capítulos da cruz, né, deste livro aqui, e eu fiquei impressionado. Estava lá. Antes que eu pensasse, já estava registrado. Deus falou com outros irmãos de maneira muito mais perfeita, de maneira muito mais ampla. Sejamos humildes, vamos ouvir o que o Senhor fala conosco, vamos conferir o que Ele tem falado com os outros irmãos, para que o nosso jeito de entender o Senhor comece a crescer e o nosso universo, aquele... Eu costumo usar essa palavra, não sei se os irmãos entendem completamente, eu acho que sim, né? Essa nossa cosmovisão pessoal cresça, se encorpe, crie saúde e nos influencia a nossa vida. Porque o que influencia a nossa vida, o que influencia a nossa fé, é aquilo que nós recebemos da unção do Santo que está em nós, amém? As pregações são maravilhosas, os livros são maravilhosos, são eles que são usados por Deus para despertar a unção do Santo que está em nós, para que a nossa comida seja viva e seja vinda dEle, amém? Então eu tive essa experiência, fiquei muito, muito animado, falei, Senhor, muito obrigado. Muito bem, quero falar sobre um aspecto da cruz que não é muito lembrado, não é muito popular e não é muito compreendido. Nós, cristãos, cremos e não sabemos em algumas coisas e precisamos torná-las conscientes, trazê-las, né, à memória, como diz a palavra. E esse trazer à memória é uma coisa que o Espírito Santo usa para nos edificar, para nos fazer crescer. E uma das coisas que
São dois aspectos, um é muito lembrado da cruz. Nós cantamos hoje abundantemente. Aliás, muito obrigado, viu, os irmãos que ministram aqui. Vocês servem de uma maneira tão gentil. É muito marcante o ministério de vocês. Muito obrigado. Então, o primeiro aspecto é a substituição pela qual fomos alcançados. O mundo foi crucificado com Cristo. Amém? Quando ele levou, aliás, esse crucificado com é da segunda parte, eu vou falar. O mundo foi substituído por Cristo. A raça humana foi inteira substituída por Cristo na cruz. Ele levou sobre si a nossa maldade. Ele levou sobre si a nossa natureza ruim. Ele levou sobre si os pecados do mundo. Ele sofreu a vergonha que era nossa. Ele sofreu a rejeição que era nossa. Ele sofreu todo o sofrimento que precisava sofrer para que satisfizesse a justiça de Deus, que é pura, é perfeita e é total. Imagina que sofrimento ele sofreu para que a justiça de Deus ficasse satisfeita. E Deus ficou satisfeito até o ponto de abandoná-lo na cruz. Esse abandono era nosso. Esse abandono era seu, era meu. Essa vergonha, essa rejeição. Irmãos, será que nós temos ideia do que é ser rejeitado? Será que nós temos ideia do que é passar vergonha por Cristo? Cristo passou vergonha. Foi humilhado. Foi cuspido, foi aclamado como bandido, como rejeitado, como falsário, como falso Cristo. O mundo não o recebeu, diz a palavra. E esse momento da morte substitutiva foi algo terrível e completo, e totalmente suficiente para que o mundo inteiro fosse salvo. Você já pensou nisso? É muito perfeita a morte de Cristo na cruz. Perfeita. Esse é o aspecto substitutivo da cruz. Todos nós, e cantamos aqui, nos dá uma alegria imensa pensar como ele morreu, como ele venceu a morte, como ele ressuscitou e como ele nos deu tudo aquilo que é necessário à salvação, à vida e tudo aquilo que Deus deseja que aconteça conosco. E é maravilhoso. E eu não vou me estender nesse aspecto, porque nós abundantemente somos alcançados por essa palavra. Só que tem um pequeno defeito. Qualquer pessoa pode ficar feliz com a cruz e nunca ser salvo, sabia? O aspecto substitutivo da cruz está aí na sociedade cristianizada, e eu creio. E muitos andam com a cruz pendurada, com a cruz na parede, com as mensagens da cruz aberta, com o pão diário de cada dia, falando de que Ele fez por nós. Que é maravilhoso, não estou desprezando. Eu só estou dizendo que há um perigo de não entender que isso não é tudo. Você já pensou nisso?
O aspecto substitutivo de Jesus na cruz não é tudo. Vocês estão com medo que eu fale alguma heresia? Então, lendo Gálatas 3, 13 e 14. Quem quiser acompanhar, eu não vou ficar lendo muitos textos, nem mandando os irmãos abrir, porque senão fica muito longo, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que a fé, para que pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. E 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, porque cumpriu todo o propósito de Deus. Adquiriu o direito de ser vivificado no Espírito. E antes disso, né, ou durante esse processo, tomou as chaves do inferno, venceu a morte e o pecado e ofereceu essa vitória a nós. Amém? Isso é verdade, isso é Bíblia. Mas, se nós pararmos aqui, nós seremos incompletos, assim como a sociedade cristianizada no meio da qual nós vivemos. Nós vivemos no meio de uma sociedade cristianizada e não no meio de uma sociedade cristã. Ser cristão é mais do que ser cristianizado. Tem pessoas que creem na cruz, mas não sabem o que ela significa e nem o que ela propõe. A cruz de Cristo faz uma proposta a cada um de nós. A cruz é, e eu vou arriscar uma expressão que me vem à mente, eu não sei se é totalmente correta, mas vou dizê-la. A cruz é uma via de mão dupla. Na proposta da identificação, vem a nós um sacrifício tremendo, vem a nós uma dádiva imensa, que é a salvação oferecida. Mas quem tem revelação do que a cruz propõe, na sua substituição, é atraído a ela, para ir a ela. E se você, ou se alguém não vai a ela, é porque não recebeu de verdade a primeira parte. Não creu na substituição. Porque quem crê verdadeiramente nessa substituição, que é poderosa, responde. E essa é a via de volta, onde eu vou à cruz. Esse Bob Sorge, ele faz uma pergunta interessante. A cruz nos salva do sofrimento? Sim, nos salva da morte, nos salva do inferno, nos salva do castigo que merecíamos, que foi derramado sobre ele. Isso nós não poderíamos fazer e não podemos fazer. Nós temos só que aceitar e nos alegrar mesmo. Mas ele faz uma segunda parte. A cruz nos salva do sofrimento ou nos conduz até ele? Aí começa a segunda parte, que é a parte em que nós nos identificamos. Então a cruz tem dois aspectos. Vamos guardar isso? O substitutivo e o identificacional, ou identificativo, como queiram alguns. Os dois aspectos são necessários para que eu diga: eu sou um filho de Deus, eu sou cristão,
eu tenho uma herança nos céus, eu vou ressuscitar. Amém ou amém? Amém. Irmãos da internet estão acompanhando? 2 aspectos, vou repetir. O substitutivo, que nós não poderíamos fazer, ele nos substituiu porque não havia condição desta raça perdida, desta raça amaldiçoada, essa raça que estava afastada de Deus, não tinha condição de resolver seu próprio problema. Seu destino era o inferno, a morte eterna. Por isso ele nos substituiu de maneira perfeita, o Cordeiro perfeito nos substituiu e foi imolado, e o sangue inocente veio para satisfazer a Deus, o Pai, de maneira perfeita. E nos alcança, e por esse sangue podemos ser perdoados, salvos, lavados, etc. Mas o outro aspecto, esse sim, para esse sim, nós somos chamados, nós somos atraídos. E qual é ele? Identificar-nos com a morte de Cristo na cruz. Vamos lá. Vamos ler Romanos 6, de 3 a 5. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler numa versão mais tradicional. Romanos 6, de 3 a 5. Pode abrir a Bíblia aí. Vamos lá? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. Então, no aspecto da identificação com Ele na morte, quando nós vamos para o batismo, nós somos identificados com Ele na sua morte. E eu vou tentar explicar o que isso me traz à mente. Tem uma palavra que acho que nem vou lembrar, viu, Rosane? Porque você disse para não usar, mas eu lembrei. Vou contar só uma experiência. Nos anos 70, mais ou menos, eu estava trabalhando na área técnica, projetos, materiais, e na época eu trabalhava na General Electric com projeto de locomotivas. Eu era garoto ainda, aprendiz. E descobriu-se naquela época, aliás, meu sogro protagonizou uma história interessante. Ele foi para os Estados Unidos, ele trabalhava na General Electric também, e lá os americanos mostraram uma experiência que eles estavam fazendo, porque eles descobriram que quando aqueles tiros de metralhadora eram feitos contra tanques de guerra, com aquelas chapas à prova de bala, encontrou-se muitos projéteis grudados naquela chapa. E eles foram cortar aquilo, porque não dava para tirar, eles queriam ver o que tinha acontecido com o material. E eles descobriram que por causa do impacto, o material que era do projétil, com o material que era da chapa do tanque, se amalgamaram, ou seja, se misturaram e se tornaram um terceiro material. Impossível de separar. Você podia cortar, podia fazer o que você quisesse. Aquele material era misturado, não tinha jeito. Não tinha como tirar. E isso chama amalgamar. Quando nós fomos levados ao batismo, irmãos, pensa isso. Nós fomos amalgamados com a natureza de Cristo e nós nos fundimos com Ele na sua morte.
E aí Romanos 6, 3 a 5, esse trecho que fala: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando nós descemos as águas, algo aconteceu com a nossa alma, com o nosso espírito, melhor dizendo, e se amalgamou, se misturou com o espírito do Cristo crucificado, e nós nos tornamos parte dessa crucificação, e agora a cruz não é mais lá fora, agora a cruz é aqui dentro. Isso é identificação. É o aspecto identificacional da cruz, a qual todos nós estamos submetidos. E eu diria, o mundo conhece a cruz na parede, o mundo conhece a cruz de informação. As pessoas se dizem cristãs porque elas acreditam que um dia na história um homem morreu por elas. Mas se elas não forem atraídas para esse momento íntimo, em que elas entregam as suas vidas e descem as águas para se amalgamarem com o Espírito do crucificado, e seu Espírito se tornar também o Espírito do crucificado, não tem ressurreição. Pá. Irmãos, precisamos entender o que a cruz significou na história, o que a cruz significa no céu, irmãos. A cruz, o sangue de Cristo, lavou coisas na eternidade, nós não sabemos, coisas no céu foram lavadas com sangue. Nós não entendemos, é bom nem mexer com isso, como Hebreus diz, não mexe com isso, porque vocês são ainda carnais. Mas tem coisas atrás dessa mensagem, atrás desse sacrifício. E quando nós dizemos que somos cristãos, você está dizendo que o teu espírito é o espírito do Cristo crucificado. E agora tem um outro aspecto. No nosso espírito age a cruz. Você, no seu espírito, no dia que você desceu as águas, que você confessou Jesus, o seu espírito se misturou com o espírito dele, e sobre o seu espírito age o espírito do crucificado, e o seu espírito é o espírito desse crucificado, está misturado, o espírito do ser humano com o espírito do Deus que se deu por nós, está misturado, é uma coisa só. As forças que agem pelo espírito agem nessa condição. Quando você ouve Cristo, quando você se quebranta, quando você entende isso, quando a luz brilha no seu espírito, você está recebendo a mensagem vinda direta deste Espírito do crucificado. E por esse Espírito seremos ressuscitados. A ressurreição é consequência disso. A ressurreição é maravilhosa, todos nós queremos falar da ressurreição, e ela é verdade, ela é maravilhosa, mas nós precisamos nos lembrar que ela é consequência, ela é consequência desta nossa união com o crucificado. No Espírito fomos para a cruz. E agora? Por que a gente vive tão regaladamente às vezes, tão sujeitos ao pecado? Por que a gente vê pecados acontecendo em nossa vida? O que é que acontece? Ou nós temos o Espírito crucificado, ou não temos o Espírito crucificado. Os irmãos já pararam a pensar nisso? Por que você luta e perde? Por que você tem pecados, eu tenho pecados na minha vida, que luta, e você simplesmente não consegue vencer? Eu não vou ler a lista que a Bíblia fala dos pecados, né, das quais nós estamos livres já e não sabemos. O que acontece, e eu tenho falado isso até insistentemente lá
congregação do setor sul, quando tenho pregado lá, é que a nossa alma precisa ser trazida para a cruz. Quando você fala mal do irmão, e você tem um rancor que não quer sair de você, é uma área da sua alma que não está na cruz, não está salva. Parece uma brincadeira. Mas a nossa alma precisa, deve ser conquistada pela cruz, pelo Espírito do crucificado que habita em nós. Ela precisa vir para a cruz, a alma não quer. O que é a alma? Eu não vou, o que é a carne, né? O que é a alma não, o que é a carne? É essa parte da nossa alma que não está convertida. E tenha pressa, tenha urgência de trazer a sua alma para a cruz. Tenha pressa. Quando identifica o mal, quando você identifica o mal em você, tem um poder no teu espírito, pelo Espírito de Cristo que habita em você, para trazer aquela área sujeita aos pés de Cristo, para que ela seja incluída na morte e seja purificada daquele pecado, de tal forma que naquela área a santificação chegue e nunca mais ela se levante. Tem gente que fala assim, não, é porque o velho homem acordou em mim. Não, é a sua alma não convertida que está dirigindo os seus atos. Os meus atos. Eu estou apontando para lá, mas olha o dedão aqui. Não estou falando que são os irmãos. Todos nós somos pecadores. Mas o Senhor quer que as áreas da nossa alma que não estão sob o domínio da cruz venham. E esse é o nosso trabalho. Diz aqui em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, que é esse trabalho de trazer a alma para a cruz, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, esse aspecto talvez seja o principal da nossa jornada aqui na terra. O Senhor está te dando tempo? Ele levou uma irmã nossa essa semana. E nós todos pudemos testemunhar quantas coisas Deus fez através da santificação da vida dessa irmã. Graças a Deus. E eu sempre me pergunto, o que será dito de mim quando eu estiver aqui, com o meu corpo aqui, minha alma já ter ido, né? Meu espírito. O que será dito? O que eu fiz com o meu tempo? O que eu fiz na minha jornada? Quanto da cruz chegou na minha alma? Quanto da minha alma chegou na cruz? Se há pecado, se há descontrole, se há coisas que não se submetem à cruz na sua vida, irmãos, esse é o nosso trabalho, porque sem a santificação, é a palavra de Deus, irmãos. Não estou inventando uma pregação homilética, estruturada, eu estou clamando a nós todos, para que nós prestemos atenção na oportunidade que está sendo nos dada nesse tempo, para que a vida de Cristo tome conta da nossa vida. Irmãos, nós temos
o Espírito de Cristo. Todo aquele que genuinamente entregou sua vida ao Senhor, desceu as águas, recebeu o Espírito do Cristo crucificado que habita em si. E no seu espírito você está unido com esse Cristo. Amém? É nessa base que nós podemos ter santificação. Sem isso não pode haver santificação, sem que você realmente desça as águas e realmente receba o Espírito do crucificado no teu espírito e você, como diz em Romanos, possa dizer: eu estou crucificado com Cristo, porque no Espírito todos nós que cremos estamos crucificados. Qual é o problema então? O problema é a nossa alma, rebelde, parecendo um cavalo bravio, querendo escapar do controle, não querendo ser domado, não é? Violento, perigoso. A nossa alma é tudo isso. Eu vou falar sobre uma percepção que eu tenho a respeito de como é a nossa vida. Eu vejo o Cristo crucificado e nosso espírito crucificado com Ele, e um saco de coisas que não querem ir, não querem chegar na cruz, não querem se deixar levar para a cruz, quer ter domínio da própria vida, do próprio destino, quer gostar de quem gosta e odiar quem odeia, quer ter preferências, quer ter liberdades para coisas que o Espírito não tem liberdade. A alma vai onde o Espírito não está, e aí aquela consciência de pecado, falta de libertação. Muitos de nós sofremos com falta de libertação do pecado, porque a nossa alma rebelde não quer se deixar subir junto com o nosso espírito e ser colocada na cruz. E é necessário dizer: estou crucificado com Cristo. Paulo falou isso porque ele sabia que toda a alma dele estava na cruz de Cristo e não tinha opção de não fazer só o que Cristo queria e mandava. A sua alma estava cativada pela cruz, estava obcecada pela cruz, e a vida de alguém que está na cruz é uma vida nova, liberta, uma vida que pode servir a Deus todo o tempo, em todos os aspectos, o tempo todo, até a vinda de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero, para terminar, dizer que a cruz que tomamos e que nos identifica com os sofrimentos de Cristo, a tomamos diariamente. Lucas 9, 23 e 24 diz: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Se você se enganar pensando que a sua vida está na vontade da alma, da carne, você vai perder a verdadeira vida. É chocante. Alguém aqui tem vontade de ser salvo pela metade? Eu não sei como que é. Tem alguns mistérios, né, que Paulo fala. No fim, o Espírito vai ser salvo. Eu quero esse negócio, nem quero entender isso aí. Só o Espírito salvo é um negócio meio que não vamos entender, porque é para os teólogos isso, né? Então, se alguém quiser ser meu seguidor, Lucas 9, 23 e 24, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. O que é diariamente?
diariamente negando a vontade da alma, da carne, daquilo que nos atrai naturalmente como seres humanos. Existem coisas que não vou tocar hoje, na vida do crucificado, que são loucuras para o mundo. Assim como Jesus ficou mudo como um cordeiro ao ir para a cruz, o que é uma loucura. Como alguém que está prestes a ser pregado na cruz não se defende. Como alguém que está para ser morto não grita, não recua, não fala nada. Fala que foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Irmãos, isso não é lógico. Não é lógico, muito menos sendo Deus. Muito menos sendo Deus e tendo o poder de escolher ir ou não. E ele sofreu para ir, para decidir isto, para entregar-se. Ele decidiu entregar-se. Então, isto é uma loucura. Quando nós falamos de todos os direitos que perdemos quando nós nos entregamos a Cristo, é uma loucura. Perdemos todos os direitos. Pensa isso. Perdemos todos os direitos. Inclusive o de revidar quando temos razão. Alguém aqui não revida quando tem razão? Como nós adoramos ter razão. Oh, meu Deus. É bom ter razão, né, irmãos? É bom ter razão. Mas aquele que creu e aceitou a cruz não revida. Não se enraivece. Não recusa o sofrimento que vem da sua entrega. Eu vou ler algumas coisas que escrevi aqui só para ficar registrado, né? Eu pus o nome de sofrimento nosso de cada dia. Ao tornar-nos identificados com Cristo em sua morte, nos tornamos permeáveis. Permeáveis é o contrário de impermeáveis, tá? Impermeável bate e volta. Permeável é bate e entra. Nos tornamos permeáveis aos mesmos sofrimentos dele, à medida que a cruz opera em nós. A palavra fala que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Você é mudo ou um cordeiro ou um cabrito gritante que fica rejeitando o sacrifício da sua vontade? Lutando pela sua razão, desenvolvendo argumentos do porquê não se pode fazer aquilo com você, desenvolvendo palavras para dizer como foi injusto terem deixado você para trás. Isso não é o espírito daquele que aceitou a cruz. Então eu vou ler de novo. Ao tornar-nos identificados com Cristo em sua morte, nos tornamos permeáveis aos mesmos sofrimentos dele, à medida que a cruz opera em nós. Você consegue ficar mudo quando agem injustamente contra você, sabendo que você tem razão? Você consegue ficar mudo como um cordeiro, entregar sua razão a Deus e morrer naquela área como alguém que não tem nenhum direito? Será que já temos chegado a isso, irmãos? A distância da nossa verdadeira pátria nos aflige. Isso sim. Isso sim. Alguém aqui sentiu uma certa inveja de Irani? Ela já está lá.
a nossa carne, a nossa alma não crucificada ainda, não subiu ainda na cruz, nossa vontade não foi ainda, nós somos aferrados à vida, temos medo da morte, e eu fico assustado quando eu vejo um cristão com medo da morte, eu fico muito preocupado. Se você tem medo da morte, revise a sua relação com Cristo crucificado. Porque a cruz significa libertação do medo da morte. Porque a nossa vida não está aqui. Isso aqui é um trecho horrível. É um trecho sofrível. É um trecho de dores. Momento de rejeição. Cuidado também, se você é muito aceito e muito simpático ao mundo, faça uma revisão da sua fé, da sua atitude, faça. Irmãos, é tempo de nós nos julgarmos a nós mesmos, para sabermos se estamos na fé, como diz a palavra. Se realmente nós estamos entregues à morte todo dia, ou se nós estamos nos defendendo com as nossas razões, nossas teologias, nossas posições, nosso orgulho e nossa expectativa de sermos engrandecidos. Se essa é a sua esperança, você está totalmente enganado. Porque nós já estamos entregues à morte todo dia também. Amém? Nosso destino é sair dessa terra. Sair dessa vida, porque a vida gloriosa nos espera. Essa aqui é sofrimento, é luta contra a carne, é luta contra o pecado, é luta contra as hostes de Satanás. Essa vida é uma vida pobre, é uma vida que nada nos tem a oferecer depois que conhecemos a Jesus. Por que nós estamos tão apegados a ela? Alguma coisa está errada na nossa entrega e na nossa fé. Será que falta mais da revelação de Cristo? Amém, se for isso, vamos buscar a revelação de Cristo. Fique desesperado por isso. Se você gosta mais da vida do que da outra, você gosta mais desta do que da outra, busca Deus, Ele precisa revelar para você as alegrias de sair desta vida, porque esta vida é uma vida difícil de viver. Porque nós somos estrangeiros numa terra estranha que não nos compreende. Nosso ângulo de inclinação, como diz aquele livro do C.S. Lewis, né? A Perelandra e Longe do Planeta Silencioso, fala que os seres que vinham de lá, eles viviam numa outra inclinação. Eles eram inclinados assim, outro horizonte, outro prumo. Então tem que fazer assim para vê-los. O mundo tem que fazer assim para entender a gente. Nós somos de outro prumo, irmãos. Amém? Nós somos de outro país, de outra terra. A gravidade do outro mundo nos atrai e nós ficamos o tempo todo inclinados para lá. O tempo todo o mundo tem que falar: o que acontece com essa vida? Esse ser não está na mesma orientação minha. Eu tenho que fazer assim para entender ele e não entendo. Mas não vai entender, graças a Deus, porque nós estamos aqui de passagem. Deus está nos dando a oportunidade de termos um tempo para que a revelação de Cristo nos santifique a nós, de maneira plena, de maneira abundante, e a nossa alegria não esteja aqui, esteja lá. Amém? Outra coisa, a ausência de Deus na vida dos nossos semelhantes nos aflige. Você não se aflige quando você vê uma pessoa mergulhada no pecado, convicta, indo para o inferno com aquela certeza absoluta de que é tudo o que ele quer? Você não fica aflito, você não fica tocado. Irmãos, eu comecei a entender esse negócio. É duro, como é difícil. E eu vejo, eu tenho alguns amigos já de longa data. Eles ficam tacando pedra o tempo todo nas minhas convicções, porque eles não aguentam minhas convicções. Eles ficam incomodados com a minha fé.
porque a minha fé os condena. Quantos à sua volta estão sendo condenados pela sua fé? Se sentindo mal? E isso deve nos afligir. Amém? A escassez de santificação em nós e nos que estão ao nosso redor nos faz sofrer. Quando você olha para a igreja tão infantil, tão na defesa contra o sofrimento, seja ele qual for, eu não tenho problema sobre isso. Essa é a situação da igreja nesse momento da história. Eu também não estou além de vocês. Se alguém se julga mais que os outros aqui, deve ter alguma coisa errada. Eu me sinto exatamente igual a todos vocês. O meu cálice que está numa certa medida, ele é ligado com o de vocês, eu já falei sobre isso, né? Os vasos comunicantes, e o nível nosso é igual. Mas tem alguns irmãos que ainda não desentupiram o tubinho para receber a vida daquilo que está na igreja e em Cristo que está na igreja também. Nós precisamos ter esta convicção que essa falta de Cristo pleno em nós deve nos fazer sofrer e nos angustiar. O gemido da natureza, o gemido dos desamparados, o ódio entre as pessoas e entre as nações, nossa natural disposição para nos sentirmos vítimas, nossas razões, nosso espaço invadido, nosso egoísmo e falta de perdão. Existe tudo isso em nós. Precisamos entender que a nossa alma não quer o sofrimento da cruz, ela quer ter domínio. Mas na medida em que nós cremos que nós já estamos crucificados com Cristo e que o que vale é a vontade do Espírito Santo e não a nossa vontade, nós começamos a sentir que a vontade de Deus começa a chegar também às nossas almas rebeldes e ela começa a ceder pelo cansaço às vezes. Eu confesso que muitas áreas da minha alma foram alcançadas mais pelo cansaço do que por revelação. Teve um momento que não deu mais. Isso é uma experiência pessoal, não precisa ser a de todos, mas Deus me pegou de jeito. Deus me pegou de jeito. 10 anos. E tudo o que aconteceu comigo foi sofrimento. Sofrimento, e mais sofrimento, e mais sofrimento, e mais sofrimento. Até que eu senti, tá bom, Senhor. Está aqui. Eu cedo. Não vou brigar por nenhum direito. Eu quero receber o espírito do cordeiro mudo, que foi para o matadouro sem reclamar. Tendo tudo para falar e não falou nada. Tendo poder para se defender e não levantou nenhum gesto de defesa. Foi e se entregou inteiramente por nós. Que o espírito do crucificado venha sobre nós, não só no Espírito, que eu sei que no Espírito a maioria dos que estão aqui já receberam a graça da conversão e do Espírito crucificado em suas vidas, e seu Espírito está, como eu já disse, misturado com esse Espírito, está, outra palavra difícil, né, que os pregadores costumam usar, amalgamado. Amalgamado é aquela mistura, né? Aquela mistura que se faz até que o material não tenha mais 2 elementos, tenha um elemento só, né? Amalgamado. Nós estamos no Espírito, estamos misturados com o Espírito de Cristo. No teu Espírito, em você habita o Cristo ressurreto, o Cristo que foi morto e ressuscitou e entrou na sua vida porque você se entregou a Ele. Este Cristo quer fazer com que a vida inteira dele recolha toda a sua carnalidade e leve para a cruz. E possa viver uma vida nova, liberta de todas as tendências que não vêm do Espírito. É claro que enquanto estivermos nesta vida, teremos uma luta insana contra o pecado. E não sou eu que falei, né?
Apóstolos falaram isso, Paulo falou isso. Que a nossa luta contra o pecado não chegou até o sangue ainda, mas é uma luta terrível. Não tem aquele cristão que já está totalmente livre, santificado aqui nessa terra, não. Ele vai sofrer perseguição, vai sentir perseguição fora e dentro. E para terminar então, a minha exortação final. Lembrem-se que o processo de santificação da alma, da nossa alma, passa por sofrimento. Não reclama do sofrimento, não rejeita o sofrimento, acolha o sofrimento, bendiga o sofrimento, porque quando sofremos, ficamos sensíveis e conseguimos dizer: eu não posso, Senhor. E é nesse momento em que você entrega as suas armas naquela área da sua vida, é que o Espírito Santo puxa essa área da sua vida e começa a dominar aí. Não reclame, não reclame. O tempo que estamos vivendo é um tempo difícil, mas é para nosso bem, é para a nossa santificação. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Aí no seu lugar, você pode falar com o Senhor, enquanto alguns irmãos oram, ou enquanto cantamos. Vamos dar um tempinho para que o Espírito Santo faça essa verdade, essas verdades, mesmo que muito parciais, não é? Eu tenho consciência disso. Possa tocar você, possa lembrar a você que Ele já te resgatou. Sobre o seu resgate não tem nada mais a fazer, mas sobre a sua santificação, sobre a minha santificação, tem um caminho ainda a percorrer. Amém? Peça ao Senhor para que nessa manhã Ele te leve a percorrer com Ele esse caminho que falta, para que a cruz seja uma verdade na sua vida, no seu ser, de forma que você possa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou, vamos falar? Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Essa é a sua vida, meu irmão, toma posse disso. Ora, fala: Senhor, eu creio nisso, invada mais minha vida, invada mais meu território, invada minhas carnalidades, estrague o meu domínio e faça eu me tornar mudo como uma ovelha que vai para o matadouro. Amém? Vamos então, de cântico, enquanto cantamos, você pode entregar a sua vida ao Senhor. Amém? Entrega a sua vida ao Senhor nesse momento. É um tempo de consagração ao Senhor. Ele vai ouvir certamente a sua oração. Ele já está vendo o seu coração. Se você foi tocado por essa palavra, não foi por causa da palavra do Paulo, foi porque o Espírito que habita em você disse sim e disse amém, a palavra do próprio Cristo. Amém?